Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras. Que Cristo Jesus, nosso Senhor, nessa noite, nos dê uma direção, porque é uma semana decisiva para a nossa nação, é uma semana de suma importância, é uma semana onde nós temos que estarmos atentos, vigilantes, porque é um ano onde Satanás vai trabalhar de maneira horrorosa contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra as nossas convicções. Nós não podemos esquecer a irmã Graciela Lima, Rosiane Graciela Lima entrou, graça e paz. A Maria Paiva entrou, graça e paz, filha. Que Deus abençoe vocês todos e a família. Então, é necessário, porque nós, como ministros de Deus, nós não podemos induzir ninguém a questões políticas, mas nós podemos falar do que está acontecendo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, de primeira parte. Quando eu olho para você, a irmã Eliane Alves entrou, graça e paz, Eliane, faz tempo que eu não a vejo, e quando a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, o que nós temos que olhar? Olhar para a nossa batalha espiritual, para não voltar atrás, para não abandonar o Senhor, ainda que tenhamos fraquezas e fracassos. Mas nós sabemos que Deus faz discípulo, convence pelo Espírito e transforma. O diabo não, ele mente, engana, ganha os homens e levanta um exército de guerreiros para ele, para poder desestruturar a sociedade, desestruturar a vida pública, desumanizar a criança. E quando eu venho falar com você, você sabe que nós temos políticos, deputado federal que está por aí anunciando, por exemplo, a legalização da marcha da maconha, dizendo você tem que sair do armário e se declarar maconheiro e o povo tem que sentir o cheiro da sua erva, você fumando e pronto. Nós estamos vendo, hoje, por exemplo, no Brasil, teve aí várias cidades, movimentos, ontem também, né, dizendo se ele não, contra um candidato político. Agora, como é que nós cristãos podemos dizer que somos de Deus? Quando nós votamos contra aquilo que não vai tirar os direitos cristãos, que não vai te oprimir a igreja. E nós sabemos que o ele não é o único candidato que, por exemplo, se opõe a coisas públicas. O restante são populistas. Mas começou a vazar aí algumas coisas que eles faziam. Nós tivemos um governo que queria colocar cartilha para mentir para os nossos filhos contra aquilo que eles já tinham aprendido na escola, contra aquilo que eles viram quando nasceram, mamãe e papai. Nós vimos um estilo de governo que estava oprimindo as pessoas, mas como? Fazendo militantes. No governo do PT já existia um caos, por exemplo, de não poder afastar no NPS. Isso não é coisa do Temer. O Temer está vindo completando o que o PT não teve tempo para completar, porque quando a Dilma saiu, estava tudo aos frangalhos. Mas nós temos Ciro Gomes, que é amigo da China. A China, além de botar quem se declara cristão em campos de concentração, história de pessoas, inclusive lá na Coreia do Norte, por ser cristão, com aquela hérnia enorme do lado, sem tratamento e tendo que carregar pedra até que estourou a hérnia sobre a pedra e o cristão morreu ali. Foi salvo, mas nós estamos falando, e eu gostaria que você que está me vendo observasse, que nos países que tiraram o crime, o adultério, no Brasil foi serviço do Fernando Henrique, se eu não me engano, que o adultério aqui é crime. Então não se matava tanto mulher e tanto homem por causa sentimental, porque quando se adulterava ia investigar quem está com a razão. E no Brasil está vindo rompendo a lei faz tempo. Então hoje divorciou, você vê programas públicos, por exemplo, esses artistas, um amor se cura com outro, eles mesmos são uma sodomia. Uma cantora aí nem bem largou do marido, já estava beijando o outro no palco e dizendo ele não, porque
Ele não vai impedir você de beijar quem quiser, mas também não vai dizer para você que tudo é lindo, entendeu? Então, as pessoas estão fazendo vamos dizer assim, uma mistura de mentiras. E esta semana é a semana que os canais de televisão do Brasil mais vai estar poluído. E observa que todo mundo está indo só contra um. É o único que tem coragem de falar algumas verdades que os outros não têm. Por quê? Porque os outros têm um compromisso com o diabo. Os outros têm um compromisso com Satanás, um compromisso oculto. Nós vemos que eles não têm misericórdia nem da própria família. Nós sabemos aí, por exemplo, que na época do Haddad em São Paulo, prefeito, ele mandou a guarda municipal sair batendo na noite nas pessoas que moravam na rua, que cobriam de papelão debaixo do viaduto para evitar o frio. Estava padres e pastores entregando lá em São Paulo, inclusive na região da Luz, ele estava por lá entregando cobertores. Padres e pastores chegou a apanhar lá, porque estava dando cobertores para as pessoas. Vocês não sabem ainda o que é um governo petista. Nós tivemos um aqui em Limeira que foi uma desgraça para a cidade. Então, aqui eu quero comentar com vocês, porque você está vendo muito PT, fulano e Beltrano, usando o termo fascista. Nós vamos agora, ao Senhor Samuel, que Deus te abençoe, falar um pouco para vocês, Valdete dos Santos, graça e paz, Douglas Bento, graça e paz a você também. Nós vamos falar um pouco para você do que significa fascismo, porque as pessoas vão pegando tudo que a televisão está falando. Por exemplo, mostraram na televisão, Jornal Nacional, todos os estados que fizeram, ele não. Mas por que a Globo mostrou? Porque o Bolsonaro falou que lá vocês mamam dinheiro do governo para se manter em pé e para prostituir as casas. Eu vou cortar isso. Falou lá ao vivo. Então existe aí, vocês viram há poucos dias em Campinas aqui, que um amigão da esquerda desceu de avião, um Boeing que cabe 320 pessoas com apenas 10 amigos, 20 relógios cravados de diamante no valor de 20 milhões, 5 milhões de dólares, mas não sei quanto em reais. Para que você acha que vinha esse dinheiro para o Brasil? Ele falou que estava numa missão, ia no médico, depois ia para outra cidade, era a compromisso de outra cidade, dinheiro em real, em dólares, para outro lugar. Primeiro, nós sabemos que era para comprar e tapar a boca de alguma situação de eleições, porque só para uma revista aqui, segundo tem dados, foi dado 600 milhões para detonar um determinado candidato. Só que é o seguinte, como que crente vota? Você é a favor da família? Para você é macho e fêmea? Você tem que votar por isso. Você pode não gostar do candidato, mas você não entra na campanha porque fulano falou. Ô, irmão, Geraldo Alckmin falando que ele derrota alguém. Quem foi Geraldo Alckmin em quase 20 anos de governo para nós no estado de São Paulo? Eu repito, de Limeira a Ribeirão, 200 quilômetros, 5 pedágios para ida. 5 pedágios para ida. Vai de carro. O que ele fez? Ele nunca assumiu a avenida de volta e tirou os problemas. Era para tirar pelo menos o IPVA, já que tem pedágio. Nunca fez nada. Questão de água em São Paulo é um caos. Lá em São Paulo não pode cair 2 gotas de água. Então vamos entender o que é isso, fascismo. O que é essa palavra? Porque a esquerda está colocando nos bons como se fosse fascista. E quero fazer um comentário. Você viu quem é que estava hoje falando, ele não, o tipo das mulheres? Tudo de mini shorts ou sem roupa. Que a lei vai defendê-la. Se uma assobiar, é assédio. Se outra não sei o quê, é assédio. Se elas cantar os homens e falar que quer, não é nada. Você está entendendo? Então, é mulheres antifamília, mulheres antimoral, são lésbicas. Um monte são lésbicas. Outras são aquelas umas que tiveram uma sequência de derrota sentimental e nunca foram curados da alma. De tantos ficar com um e com o outro, se objetificaram e acham que tudo hoje é culpa de homem, então estão com uma revolta sobre aquilo. Enquanto você sabe que o homem que nasce de novo e a mulher que nasce de novo, automaticamente a vida deles são transformadas. Sendo transformada, dá convívio. Deus, Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não vai mudar.
a Franciele Oliveira entrou, Graça e Paz, Viviane Almeida Nunes, Cléria Aparecida Santos Vieira. Então, você está vendo, por exemplo, que os professores que foram lá debater, eles foram baseados em quê? Porque essa nova geração de professores que estão se formando já estão vindo estrupiados, já estão vindo transtornados, já estão vindo de faculdades viciados em drogas sintéticas, já estão vindo de faculdades todos modernizados, com tatuagens até de terrorista, caveiro, chifre. Faça o que quiser, o corpo é seu. Mas já vem de lá com experiências desde orgia à homossexualidade. Então, eles já chegam na classe querendo pregar. E nós estamos cheios de texto, de vídeos no YouTube, de homossexuais desafiando professores, desafiando ministros dentro de igrejas, desafiando tudo. Então, se você vota num partido que permite esse tipo de pessoas ter voz de comando, aonde está o seu direito de você que é hétero? De você, mãe, que acredita na família? Se filho hoje já nasce na mão do diabo, imperativo, o que é que vai virar a sociedade? Aí fala assim, fulano prometeu arma. Quem deve ter arma, medo de arma, é o MST, que invade terra dos outros, que são ladrões. Quem deve ter medo de arma é exatamente esses camaradas do PT, que fazem um acampamento, se os outros passam perto, eles batem, quebram carro e dá tiro. Quem deve ter... Você tem medo de arma? Você que é do bem? Se você tivesse uma arma lá para esperar um bandido entrar. Agora... Na época do PT tinha segurança? Não. São Paulo estava seguro na área de segurança por Haddad? Não tinha policiais, guarda para fazer ocorrência suficiente. Mas para expulsar mendigo da rua tinha. Então eu quero falar com você essa semana, porque é muita coisa, irmão, é muita desinformação. E esse movimento, o artista fulano falou, irmão, Anitta, que testemunho tem a Anitta? Pablo Vittar, dizendo ele não. Quem é Pablo Vittar? Oi, irmão. Fábio Assunção, ele não. Um cachaceiro que vira e mexe, está preso, batendo nos outros. O outro foi preso por isso, o outro foi preso por aqui. Olha a história desses infelizes artistas que estão com medo de perder o cabide de emprego, porque se cortar o que o governo manda dos seus impostos, a Rede Globo fecha. A Record já bate neles, um exemplo. Aí afunda eles de vez, porque a Record não depende do governo, a Globo depende. Você está entendendo? Pode ver que vinha contra o PT, contra o PT. A hora que o outro candidato lá, o Bolsonaro, falou, vou cortar sua mamata, todo mundo está a favor. Só que a hora que acabar o dinheiro, por que veio a crise da Dilma? Porque de tanto dar para um, para outro e financiar outros países, nós estávamos sem dinheiro. E quem vai tirar o governo de lá? Então, o significado de fascismo. Está falando de um regime autoritário. E quem queria impor a ideologia de gênero em nós? PT. Está falando de um regime autoritário, aonde os militantes tinham direitos, nós não tínhamos. É uma palavra que vem da Itália, do italiano, criado na Itália. Fácil quer dizer que remetia para uma aliança e uma federação. Quem é fascista? O PT. Que perdoou dívida de ditadores da África, que fez o que fez na Venezuela, sustentou o governo de lá até eles tombar o país e os nossos irmãos estão comendo carne podre para ter proteína no corpo. Vocês viram a reportagem na própria Globo. E Ciro Gomes, não estou falando só do PT, é PDT. PDT, quem é o PDT? Lembra de Campinas? Que o prefeito de lá foi caçado, a mulher roubou tanto que sumiu. O prefeito, dando entrevista, falou que não sabia onde estava a mulher dele. A mulher desse homem desapareceu, ninguém nunca mais achou. Aqui em Limeira, quem foi que caiu de tanta desonestidade? PDT. O que é o PSC? PSU? Partido Dito Comunista. É foice e martelo. O que tem você de melhor? O que tem eu de melhor para defender a família? O comunista está lá com alguma coisa, irmão? Agora entenda que a palavra fascista vem exatamente desse significado que eles estão invertendo. É de aliança, é de federação. O Lula já tinha aliança na África, o Lula em 99 nem presidente era. Tem
um pastor aí, segundo o Caio Fábio, que foi procurado por ele para trazer de 30 milhões para lavar naquele tempo aqui. Então, o PT sempre teve dinheiro do crime. O PT é aliançado na Bolívia com o Evo Morales. O Evo Morales caiu em baixa lá, por quê? Porque tentou montar uma nova constituinte, que foi o que fez em forma de comunismo na Venezuela, com a bênção do PT e dinheiro do Brasil. E na nova constituinte, olha lá, virou o cara ditador. Ele estava em Istambul, na Turquia, comendo, irmão, no melhor restaurante, um dos melhores chefes do mundo, servindo ele e o povo aqui lavando carne podre. Inflação de não sei quantos 1000%. Nossos irmãos que estão na Venezuela chegou a pedir auxílio para mandarmos papel higiênico, irmãos. Lá na Venezuela já tinha que colocar o dedo para comprar em forma de RG. Dia 1º, segunda, 0 e 1, final de RG. Se não tivesse tudo o que precisava, não comprava o resto da semana porque não tinha. O PT investiu com a Odebrecht lá dentro, fez todo um patamar, um lance de petróleo. Depois o finado Hugo Chávez só falou para eles, vão embora daqui, porque nós estamos tomando tudo. Nunca vimos uma reação do PT para cobrar as dívidas lá fora. Perdoou dívida da África. A dívida foi tão bem perdoada que quando o Lula era presidente, o camarada de lá mandou para ele um trono tipo do africano para ele ter aqui, deu aqueles rolos do acervo dele, que era empresa envolvida em questões de desonestidade na Lava Jato, que cumpriu com o objetivo de administrar os bens presidenciais dele. Na Bolívia, pelo que eu soube, os bolivianos são originados em índios. Eles não aceitam um camarada coqueiro. O Evo Morales é traficante, tem avião preso nos Estados Unidos, que foi pego toneladas de droga. Aí o povo começou a descobrir que ele era parceiro das bandeiras vermelhas do Brasil, exemplo o PT. Quando ele tentou mudar lá, lembra? Aquilo que o Lula sempre falou, e o PT regulamentar a imprensa, só falo o que eu quiser. Outra coisa, lá ele disse que advogado não ia ter tanta expressão, e ia proibir cultos livres. O que seria cultos livres? Agora imagine esse exército do PT, a hora que eles quiserem tombar ou o PSC, ou Ciro Gomes, o PDT, começar a impor as doutrinas. O Haddad falou o que essa semana? Que ele está preparando, ele vai preparar um caminho para uma nova constituinte. É essa turma que já entrou dentro da igreja, esses gays militantes, não estou falando homossexuais que nasceram de sentimentos, estou falando de homossexuais militantes, essas femininas que recebem orgulhosamente do Bloco das Vadias. Bloco das Vadias. Você já viu isso? É esses aí que vão entrar dentro das igrejas querendo proibir culto. Querendo proibir. Ah, pastor, é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia não diz que tem que acontecer, diz que aconteceria. Não diz que você tem que votar para que isso aconteça. O Oswaldo Cardoso entrou, graça e paz. A Silvia Helena Faria entrou, graça e paz. O crente tem que estar atento. Então, o fascismo surgindo lá originalmente por movimento político, foi fundado por Mussolini, 23 de março de 1919, e no seu início foi composto do quê? De combate. Faces de combatimento. Só que tinha aliança e confederação. O Lula já veio aliançado de fora. Você pode ver que tem o tal do Fórum de São Paulo. A lei diz no Brasil que um partido político não pode ser ligado a outros países. O PT sempre foi. Então, o PT é um partido anticonstitucional. Então, quem vota até contra Deus e contra a sua anticonstituição vai herdar o que no futuro? Estuda lá, irmãos. O que a Constituição Federal diz? Que um partido... Ah, mas por que está lá? Porque o Lula entrou numa época que podia indicar uma série de juízes do Superior Tribunal. O presidente de hoje de lá é petista. Você está entendendo? A
presidente do TSE, a Maria vai com as outras. Cada hora ela tem uma posição, ela não tem uma definição. Boa noite, Clécio. Deus te abençoe. Então, o que é o fascismo? Não, o fascismo vem de confederações. Aonde é nesse mundo que até a ONU tentando sugerir que o Luiz Inácio, um criminoso provado aqui dentro, deveria estar solto. Ô, irmão, esses homens não poderiam ser ligados a confederações. Confederações africanas, confederações... Da onde é mesmo esse rapaz do avião que desceu aqui da Guiné Equatorial, com 20 milhões em relógios cravados de brilhante, que eu creio que era para comprar eleição aqui, 5 milhões em dólares, mais não sei quantos mil em dinheiro que eu acabei de citar, uma lavagem na cara de todo mundo. Irmãos, e eu acho interessante, e eu fiz uma reciclagem que eu vou comentar para você. Quem são as mulheres que se dizem feministas cristãs? Eu estou falando principalmente das que eu conheci como ministra e fazendo uma análise esses dias com amigos meus que elas congregaram. Insubmissa a marido, insubmisso à igreja, batia a boca com a igreja, saía para lá e para cá e estava no meio de todo tipo de rebelião. Quem são os crentes homens de esquerda? Geralmente camaradas que não eram tão fiéis em culto, nunca tiveram desenvoltura primordial, inclusive como obreiros. Quem são os obreiros que estão militando pela esquerda? Exatamente homens que sempre foram insatisfeitos com a verdade, sempre procuraram da gente, cheio de problemas, ou foram fundar suas próprias igrejas. A irmã Rosângela Campos, de Santa Bárbara, entrou, graça e paz. Então, o fascismo, ele vem do quê? De confederações. Só que o fascismo foi apresentado como partido político em 1921. E desde essa altura, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendência autoritárias. Observe bem que o candidato que estão chutando no país, ele não está cerceando o direito de ninguém. Por que ele não? Não é uma democracia? Agora, autoritarismo quer dizer, eu faço o que eu quero, aonde que eu quero. Tá bom, mas aí fala de um direito do cidadão comum. Tá, já que você não gosta de desordem na rua, tem a sua arma em casa. Se alguém tentar invadir a sua privacidade, você vai lá e derruba o sujeito. Não estou dizendo que isso é bom. Estou dizendo um pensamento. Ele não. Ele estimula a violência. Porque o MST do Boulos não estimula? O Ciro Gomes, que esses dias em campanha, de novo, bateu em mais um repórter. Não estimulam? Não pode perguntar para ele se ele faria, você é do outro lado, eu não dou resposta. Não é aí que está o autoritarismo. Então, a palavra fascista vem do uso do autoritarismo. Quando Lula, Dilma foram pagando, perdoando dívida dos outros, mandando a Odebrecht fazer coisas lá fora, lavando o nosso dinheiro, isso não foi autoritarismo? Saquear a Petrobras, estavam no mensalão. Está entendendo? Envolvidos também no petrolão. Eles pagando dívidas dos outros, fazendo tudo lá fora. E depois faltou dinheiro aqui dentro. 13 milhões de desempregados formais, fora os informais, que trabalhavam sem registro, faziam algumas coisas que faliu. Foram mais de 20 milhões, irmãos. Você não tem noção da ideia. Aí estão todo mundo pegando essa propaganda. Quando o crente aparece no meu Face, que essa coisa de ele não, eu contra Bolsonaro, principalmente se dizendo ministro, e eu vou te dizer uma coisa, uma mentira que está sendo contada no Face de bons amigos nossos. Eu vou abrir seu olho. Bom, então, veja bem, eu já vou te falar. Se está falando de regime autoritário, colocaram aí. Não é por causa de política que você vai deixar de ser meu amigo. E é. Porque quando o partido dele estiver lá, as regras que os caras botarem, eles vão cumprir. Se for para te oprimir como cristão, ele vai te oprimir. Se for para vir para cima de você, por você dizer assim para o seu filho, você não vai ser homossexual dentro de casa, eles vão invadir sua casa e dar beijaço na sua frente com o apoio dos outros. Tá entendendo?
Você está entendendo o que está acontecendo? No governo da Marta Suplicy, em São Paulo, já existia creches que professores estavam sendo treinados para estimular órgãos íntimos de crianças, se bem que hoje ela não é mais do PT, mas foi ela que muito divulgou essa maldição, estimulavam órgãos íntimos de criança na escola, dizendo para quando crescer ter uma boa sexualidade. Outra coisa também que o fascismo fazia, lutava, era o anticomunista e antiparlamentares, que defende exclusiva, vamos dizer assim, a palavra fascista usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias. Então era para ser anticomunista, era para ser antiparlamentares que defendem a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. E quando o PT fala, e quando o Haddad falou essa semana, vamos abrir o caminho para uma nova constituinte. Ô, irmãos, presta atenção. Antônio Vilar entrou, Laudeli Drago entrou, que Deus abençoe. O que esse homem falou de abrir uma nova constituinte? Abrir o caminho, o fascismo luta contra o comunismo, contra o sistema de parlamentares que acha que são autossuficientes. E não é isso que o PT fez, dilacerando todo o nosso Estado, impondo cartilhas que o povo teve que brigar para não entrar. E mesmo assim na Bahia eles conseguiram. Fizeram um outro livrinho lá de história que eu vou divulgar depois no Face, que não entrou o kit gay, mas entrou disfarçado. Trata-se de um movimento, o fascismo, que tratava, né, pelo menos, de um movimento antiliberal, que atua contra liberdades individualistas. A liberdade tem que ser de todos. Agora, quando vem grupos querendo nos impor, nós temos que passar a entender as coisas diferentes. Tendências autoritárias, anticomunistas, antiparlamentares, entendeu? Defendia a autossuficiência do Estado. Pô, nós estamos num país democrático. Agora, o duro é o crente vendo tudo o que está acontecendo e não se colocando numa posição de justo. Esta é a pior das coisas. Esta é a pior das situações. Amados, deixa eu só colocar um fio aqui para não acabar a bateria. Porque assim nós podemos dar um segmento aqui nesse negócio. Podemos fazer a coisa com melhor perfeição. Deveria ter ligado no início, mas não liguei. Agora está ligado. Então, observe bem, dentro dessa história de fascismo, nós vemos que o fascismo é diferenciado das ditaduras militares, porque seu poder está fundamentado em organizações de massas e de autoridade única. Então, esses militantes que hoje a esquerda está usando, quando a autoridade estiver totalmente centrada na esquerda, nem eles terão voz de comando. Porque a esquerda, por exemplo, nunca gostou de homossexuais. É só para você ver como aumentou o nível de violência contra os homossexuais em países que liberou o casamento gay. Você sabe por quê? Que a Bíblia fala que a maldição vem dos demônios. Capítulo 1 de Romanos, dos 24 para frente, porque amou mais a criatura do que o Criador, pelo que Deus entregou as suas paixões e as paixões do próprio homem. O homem, ele é temperamental. Ora ele está bem, ora não. Ora ele está feliz, ora ele está odiando. Então ele começa a matar por si mesmo. Você viu um surto de ciúme sentimental, já mata. Um surto de um enciumado sentimental, uma enciumada sentimental já manda matar. Então não é uma questão de A ou B ser contra o casamento gay. Está dizendo que por ser algo que Deus não aprova, aumenta a violência, aumenta os problemas na nação que isso aceita e adere como se fosse comum. Não é uma questão de eu ou você querer, é uma questão de fundamento. Ou por acaso o casamento gay só é bonito na revista? Qual é o relacionamento que não passa por problemas? Está entendendo? O fascismo é diferenciado, irmão, das ditaduras. Os seus membros
são, na sua grande maioria, provenientes da classe operária e pequena burguesia rural e urbana, ou seja, dos ameaçados por fortes intervenientes do grande capital e do sindicalismo comunista. Agora, observa, esses que eles estão usando como massa de operários, como massa de gays, que o PT sempre disse as minorias, simplesmente, e agora o Haddad falando de fazer aí a nova Constituinte, está dizendo, vocês são fantoche perfeito, vocês vão destruir os princípios da sociedade, a hora que a gente assumir lá, nós vamos tratar todos vocês por iguais, porque eles não terão dinheiro e não vão tirar das regalias, é tipo Maduro na Venezuela. Aquele da Guiné Equatorial que desceu em Campinas com o avião, com os relógios cravados, lá dentro da Guiné Equatorial não tem internet, a não ser aquela internet do governo. Você assiste o governo falando, você fala com o governo. Eles não têm acesso fora para saber o que o vice-presidente, que é filho do ditador, tido como um dos mais sanguinolentos da era atual, que mais matou do seu povo, faz aqui fora. Ninguém tem ideia que ele desce com um Boeing para 320 pessoas, viaja o mundo com 10 amigos para trazer dinheiro sujo para as nações. Silvana Caetano entrou, graça e paz. Sueli Melo entrou, graça e paz. O Antônio Francisco entrou, graça e paz. Ninguém tem ideia que esse homem está fazendo isso. Então, aí agora as feministas dizem que está se sentindo ameaçada. Pelada no meio da rua, ninguém foi lá bater nela. Os gays se dizendo ameaçado porque ele é homofóbico. Ô, irmãos, toda noite tem travestis em todo o centro da cidade fazendo programa, você não vê nenhum cidadão de bem lá bater neles. Você não vê ninguém fazendo nada para ninguém nessa nação. Mas como o diabo é o pai da mentira, então eles pegam lá uma mentira homofóbica. O que é ser homofóbico? Eu sou obrigado a aceitar? Você não é obrigado, eles não são obrigados a aceitar Jesus nem a igreja. A igreja é obrigada a aceitar as colocações deles. Irmãos, entenda que isso é um avanço da criatura contra o Criador e vai haver punições. Vai haver problemas. Não vai ficar bem para a nossa nação. Observa que as nações que liberaram casamentos gays, aumentou homicídio, aumentou violência, aumentou todas as coisas 100%, porque ninguém mais tem voz. Observa lá no país onde a Angela Merkel, aquela senhora, primeira-ministra da Alemanha, está lá. A partir da hora que ela entrou, ela abriu para que os muçulmanos invadissem, coisa que o Trump começou a colocar limites. Porque todo país tem que ser a sua instituição, tem que ter a sua constituição e os seus padrões, e não é chegando quem quer. A hora que ela liberou tudo aquilo para a Alemanha, ela está posando... Vai ver lá, irmão, entra na internet, muçulmanos batendo nas alemãs. Alemão que está passando na rua, eles passam a mão. Aqui não tem isso. Ou aqui tem leis agora que aprende o sujeito, atos libidosos da cadeia aqui. Você sabe disso. Aqui nosso país está até bom. Aqui nosso país está até bom. O André Luiz, meu amigo, entrou. Rapaz, André, que me abençoou esses dias. Estava numa prova terrível. Esse rapaz me socorreu. Deus te abençoe, André. Abençoe você, sua dama, sua casa, seus filhos, viu? Deus abençoe mesmo. Sou grato. Eu tenho que falar porque a Bíblia fala que uma das coisas que chateia a Deus é a ingratidão. Sou grato a Deus por ter colocado você na hora certa e você sabe muito bem tudo que você fez por mim esses dias. Deus abençoe, meu filho. Abençoe mesmo. E aí, quando você vê lá aquela mulher, agora os muçulmanos estão lá dentro. Por quê? Tem uma lei lá que defende ele como estrangeiro, está estuprando as alemãs. A menina descendo a escada lá o muçulmano foi beijar ela, virou as costas, o cara deu um peteleco na menina, desceu rolando a escada do metrô. Isso a Alemanha não mostra. Por quê? Porque os compromissos deles é com Satanás. Pelo poder, irmão, mulheres se vendem como prostitutas, depois que estão lá, massacra a própria espécie, de rapina. Assim é só você olhar. Essa Manuela Dávila, vice do Haddad, tem até aqui um criminoso tatuado nela, o Che Guevara.
Estuda a história de Che Guevara. Saía comprando guerras por poderes comunistas, matando pessoas honestas à torta e à direita. E você sabia que depois que o PT entrou, uma mulher, ex-mulher dele, que nunca teve nem no nosso país, nunca fez nada pela nossa nação, recebe mais de 30 mil reais de aposentadoria viuvez, dizendo que ela é vítima da ditadura e nem do país ela é. O que Che Guevara fez pelo país? Irmãos, tem muito mais coisa sórdida por trás. Estão dando lugar a Satanás. Por que não mostrou os lugares que fizeram carreatas para o Bolsonaro? Eu não estou defendendo. Eu acho, por exemplo, que o Daciolo entende muito mais do reino espiritual. Ele sabe o que é os Illuminati, ele sabe o perigo de uma confederação espiritual errado. Um homem de monte, peitou até os gideões missionários esse ano lá, e depois não tiveram ousadia de falar na frente dele, aí um ignorante lá foi falar depois, mas o que ele falou é verdade, já que aqui é um lugar que diz que é para o povo para salvar a vida, está cheio de gente hospedado aí, dormindo sobre colchão, reparte o dinheiro de um dia com eles, diz o Senhor. Ah, irmão, revoltou lá os gideões, revoltou os homens lá, diz que ele foi lá ensinar a fazer missões. Só que profeta de Deus tem que entender, é 801 feiticeiro mentiroso contra um profeta. Elias contra 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Nós temos que se habituar com a pressão. Então, para mim, não é novidade, só que eu fico olhando muitos crentes aqui, militando aí, entrando nessa de ele não. Estuda a história, que é fascismo. Quando o fascismo se estabelece no poder, aceita a presença do grande capital e se impõe de forma disciplinadora, impedindo que as organizações operárias defendam a luta de classes. Sindicatos, partidos, está querendo dizer o quê? Que turma como do Lula, como do Boulos, primeiro usa esses fantoches perfeitos. As feministas, mulher que não tem dignidade faz o quê? Qualquer coisa. Marcha da Abadia, eu vou fazer um protesto. Vai lá no campo de futebol, arranca a roupa e sai correndo. Para quê? Aí eu queria fazer um protesto. Quer dizer, você está entendendo o que está acontecendo? E você olha o que significa fascismo, estuda. Quando ele se estabelece no poder, aceita a presença do grande capital. Estão falando que A e B vai trabalhar pelos grandes. Pergunta, irmão, para quem que o Ciro Gomes está aliado? A China. Quando eles estiverem no poder, o próprio Lula, irmão, abriu porta. Vem empresas, não sei de onde, negócio de carros importados, todo mundo, carro popular, irmão, você paga em 5, você vai pagar lá em 60 meses, 5 anos, dando uma grande entrada. Minha Casa Minha Vida, que eles tanto divulgam, aqui em Limeira, os interiores, quando você foi para comprar pelo projeto Casa e Vida, nem seu fundo do seu NPS de tantos anos deu certo de entrada que queriam. A Caixa Econômica Federal queria mais de 30% da casa de entrada. Aí depois dá uma casa aí para os pobres, que é casas populares, ou esses predinhos que superfaturados, que para quem recebeu é até uma bênção, e esses também eles colocam dentro do mesmo nome, Minha Casa e Minha Vida, mas quem foi para comprar uma casa do jeito que queria, uma proposta legal e um pouquinho melhorada dessa do CDHU, disfarçado de Minha Casa Minha Vida, você viu que não funcionou. Você viu que não funcionou. Então, os fascistas são eles, e eles chamam os outros de fascistas, é quem não aceita, só que eles usam até estabelecer, até entrar no poder. Aí, fala assim, antes do PT, negro não estudava. Ô, irmão, sempre estudou, sempre tive professores negros. A diferença é que essa geração está se despertando para estudar alguns. Agora, vai lá e coloca aqui, coloca cota. Isso é coisa de liberdade, irmão? Ou coisas de limites, já limitando por outro lado? Porque agora tem uma cota. Não é mais além se todos tiverem capacidade para estudar. Tem uma cota lá. Você tem que entender, aí é cota mínima. Irmão, vai ver como é esse negócio de cota. Nós vimos lá loiro do olho azul, claro, escrito lá que ele era negro. Para poder estar usufruindo dos direitos. Nós temos também, irmão, que entender que o fascismo é caracterizado por uma reação contra o movimento democrático, que surgiu graças à Revolução Francesa, assim como pela furiosa oposição
as concepções liberais e socialistas. Observa, caracterizado por uma reação contra o movimento democrático. O que está acontecendo com essas marchas aí? Ele não. Bloqueando, antidemocracia. Então ele é um lixo. Democráticos são os outros, que já sucatearam o nosso país, os invasores de terra. Você lembra muito bem que no debate da campanha presidencial passado, só porque um candidato falou que, na visão dele, órgãos excretório não reproduzia e ele não queria, por isso, ele era contra casamento gay, podia morar junto, mas não casar como se fosse a família perfeita. Pronto, todos os candidatos já pegou aquilo como campanha. Observe que a maior parte dos candidatos que estão aí não tem projetos. Não tem projetos. Agora, para nós, há poucos dias, nos que estávamos vendo a bagunça que estavam, agora nós estamos tendo a chance de pensar. Porque se a solução, na visão de crente, for o PT, nós estamos ferrados. Para você ter uma ideia, irmão, o termo fascismo passou a ser usado para englobar tantos regimes diretamente ligados ao eixo Roma-Berlim e seus aliados no passado, com os sistemas de autoridade que atribuía ao Estado funções acima daquelas que as democracias entregavam. Irmão, nós estamos aí com um monte de políticos dizendo que vai colocar normas em igreja, querendo impor qual é a função da igreja. O fascismo atua acima dos direitos antidemocráticos, proibindo religiões, como tentaram fazer na Bolívia, como está censurado lá na Venezuela. Você está entendendo? E essa turma que foi para a rua hoje tirar roupa, tinha crente? No meio tinha. Aquele Zoom que se dizem crente está divulgando o selo, ele não. Mas em concordância com o artista, sem entender a história. O Agnaldo Martins entrou, Sidney Alves entrou, Maria Lúcia entrou, a paz, meu pastor Sidney, Deus abençoe, amigo de Piracicaba. A Tanila, minha irmã, amiga de Araras, tem todo o meu respeito. Ela, o Rafa, como estão? Espero que estejam bem. A Cristina Santos entrou, graça e paz. A Cristina Rio Claro, logo eu memorizo. Então você tem que entender, irmãos, que essas massas que foram para a rua hoje é só objeto de usar até estar no poder. Depois é só trabalhar e dar tudo para eles. Para a Gleice Hoffmann, o Lindenberg, o Lula. Oi, irmãos, estão falando que a prisão do Lula é inconstitucional. Colocar ele ministro, na época da Dilma, tentar colocar para ele não responder a verdade. Aquilo era o quê? Democracia? Aprenda, irmãos. Aprenda. O termo fascismo é para englobar regimes. Usa esses que eles falam minorias. Pode ver que esse termo minoria já existia nos termos de Mussolini. Aí queria atributos acima do que a democracia fala, um país democrático. Poder que emana do povo sobre os políticos. Não. Taxar a igreja. Políticos estão brigando, falhando. Você é membro da igreja, paga imposto em tudo que compra, paga imposto em tudo que faz, paga imposto... Até depois eles falam querendo fazer leis contra dízimo, contra a sua consciência de fé. Isso não é um poder atribuído à política. Está acima dos direitos democráticos, mas eles estão querendo colocar na nação. É o caso das referências ao fascismo espanhol, brasileiro. Irmão, os fascistas dizem que nós é que somos. Aí eu vejo uns idiotas dizendo assim, o Bolsonaro em 30 anos de política não tem projetos salientes no país. Porque iam negociar com ele. E eu não estou defendendo, só estou dizendo a causa do homem. Ó, você faz isso por nós. A lei da castração química contra tarado, estuprador, que cada dia aumenta nessa nação. Está lá, não votaram porque é dele. Agora, você viu lá, veja o vídeo na internet, falando para as mulheres, existe uma lei de castração química para estuprar. Excelente, isso é bom. A senhora sabia que essa lei é do Bolsonaro? Dele?
Então, quer dizer, uma das maneiras do fascismo é exatamente criar ódio nas pessoas contra alguém e falar que somos nós que incitamos o ódio. Se falam que a igreja incita o ódio quando prega que os homossexuais, que as prostitutas, que os que se prostituem não herdarão o reino de Deus, que não vai para o céu, que os bêbados e os viciados não vão. Jean Willis está pregando que os maconheiros têm que sair do armário. E crentes, cristãos, junto com essa escória, ô irmãos, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O voto de crente de esquerda é para trazer maldição ao país. Só que também você tem que saber que naquele grande dia você vai pagar caro. Em 1945, com a queda dos principais estados fascistas e com a divulgação das atrocidades cometidas, irmão, está revelado. Venezuela, olha o que tentaram fazer na Bolívia. Olha os amigos, camaradas lá da Guiné Equatorial, que o povo lá de dentro passa fome, um dos países mais pobres do mundo, e que o ditador é o 8º homem mais rico do mundo à custa do petróleo que é da nação. O que fizeram com a Petrobras? Irmãos, nós pagamos o que pagamos de combustível aqui dentro. Você vai do Paraguai para lá, gasolina que vai de nós para eles, vai para a Venezuela, por acordos. Acordes. Mais barato. E nós pagando quase 5 contas aqui dentro. Um governo que não tem voz. Tira isso. 30 centavos do litro do petróleo. Os homens não tiraram porque dependia dos estados. Só que quando estiver lá, irmãos... e quando estiver lá? Depois as empresas começam a ir embora, irmão, quando o comunismo entra. As empresas vão embora. A Venezuela, todo mundo deixou lá. Porque não tinha mais por onde, não tem mais hoje emprego, não tem pessoas voltando para lá, e o pouco que tem, os militantes é que comandam trabalhando, ganhando uma miséria, e o Maduro em Istambul, na Turquia, com o melhor chefe de cozinha do mundo. É isso que é melhor para o povo. Ah, mas ele falou de arma. Irmão, arma registrada para ter em casa, com documento para casa. Quem fizer na rua, paga. Agora é justo. É justo. Para com carro, rouba e mata. Criança, digo jovem, vindo da faculdade, chegando na porta do apartamento da casa, dá o celular ou um tênis bonito no pé, mata. Ninguém tem direito de defesa. Eu não estou defendendo arma. Defesa, se pelo menos tivesse polícia o suficiente. O movimento fascista perdeu possibilidades de grandes mobilizações nos países que acordaram para atrocidades. Há pouco tempo, olha lá em países da África, o povo orando, o movimento branco na rua. Agora, vai precisar vir uma turma mais inteligente do que nós no futuro, porque essa geração aqui está se entregando por causa de marcha de homossexuais, de maconheiro, marcha de vadia, de crente que se diz aí feminista ou machista, ou em raio que o padre, irmão, se posiciona como servo de Deus, ou é sim ou não. O resto é procedência maligna. Quem comigo não ajunta, espalha. Está do lado do erro, é errado. Apesar disso, alguns grupos minoritários se mantiveram nos antigos estados fascistas, quer dizer, neofascismo. Agora está vindo aí um neofascismo no Brasil, em forma de PT. O Brasil feliz de novo. Irmão, o Brasil estava feliz com o PT? Os sodomitas estavam. As vadias estavam. Os ladrões. O Zé Dirceu deu uma entrevista aí, um dos fundadores do PT, para o Jornal da Espanha. Procura na internet. Que, ganhando ou não a eleição, o PT está perto de tombar o poder. Eles veem o país como posse deles. Só que está usando quem? Essa escorinha aí. E a Rede Globo com medo de mamar, porque a Rede Globo está disposta. Em caso de um dia o Brasil ser vermelho, ele divulgar só o que o governo quer a troco de dinheiro. Já oculta as verdades sobre eles. Quando Jair Bolsonaro disse lá, vocês mamam no governo, tentaram maquiar uma coisa, mas depois ficou provado que é outra. Senhores, não há compromisso de mídia e de artista. Essas artistas peladas. Essas porcarias que estão para aí. Tem o que para te oferecer? O outro preso por causa de pensão alimentícia, ganhando o tanto que ganha.
Artistas que brigam para não sustentar a própria pole, a própria, vamos dizer, prole. Engravidaram a mulher, geraram o filho dela, agora artista não quer pagar pensão, não, vai até preso. Sueli Januário entrou, graça e paz, filha. Paulo Nunes, Deus te abençoe, varão de Deus. Altair Viana é meu amigo, radialista, homem de Deus, ministro que Deus levantou na área da comunicação. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero terminar lendo para você. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ponto e vírgula. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Estava respeitada a dignidade da família no governo PT, com kit gay, com aumento de terra, perdoar dívidas lá fora, mandar dinheiro para fora e sucatear nós. Estávamos tendo uma vida tranquila. Se você votar numa escória de esquerda, as suas orações vai ter efeito? Não, porque você deixou de ser justo e ser cúmplice do erro. Aqui, Êxodo 22, 28 fala, não blasfema contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Nós estamos se levantando contra quem tem, vamos dizer assim, valores que Deus aprova e estamos apoiando coisas que não deve. Esperar o quê? E você que é de esquerda, que é pai, que é mãe, você está achando que você ama seus filhos? Lê de novo esse vídeo, veja de novo esse vídeo que significa fascismo. Usar as minorias, supostas minorias, até chegar no poder. Chegar lá e esmagar todos, porque eles têm já as constituintes feitas, e Haddad disse que ele vai vir abrir caminho para uma nova constituinte. Haddad é aquele que mandava a guarda municipal quando o prefeito de São Paulo bateu em quem tentava se esconder do frio, que não tinha moradia na rua, com papelão, e bateu em pastores e em padre que foi distribuir cobertor. A única coisa que a Haddad fez em São Paulo foi ciclovia, porque o PT não tem plano de governo. O primeiro plano de governo em 2002, quando o Lula entrou, era o quê? Fome zero. Como eles e o Fernando Henrique sempre foram comparsa, PSDB e PT sempre foi um só. Geraldo Alckmin, 20 anos de governo de São Paulo, não prestou. Não prestou. Olha a saúde no estado de São Paulo e os postinhos, sempre o que foi nas cidades. Nunca aparecia, só apareceu época de campanha entregar meia dúzia de apartamento. O Geraldo Alckmin tem um bom tempo na televisão, mas ele não fala a verdade. E se for para falar a verdade, é só você olhar lá a dívida de 1 milhão que ele fez para terminar a linha 17 de metrô, era para entregar em 2014, na Copa de 2014, não entregou. Prometeu para 2016, não entregou. A obra de 1 bilhão está em 3 bilhões e meio. Prometeu para 2016, não cumpriu. Prometeu para 2018, mentira. Agora ele diz que a previsão é 2019. Dá para acreditar num homem desse? E você sabe que PSDB tem fotos do Fernando Henrique entregando papel de comunismo junto com o Fernando Henrique. PSDB e PT sempre foi um, porque o comunismo funciona assim. E agora tem mais derivados do poder comunista. Ciro Gomes, PDT, Boulos, PSOL, e só lixo, irmão. Pode ver que só tem candidatos de esquerda. É 2, 3 que tem possibilidade de oposição e um só com possibilidade de ganhar se formos inteligentes. Tem 2, 3 que daria certo pelos princípios de Deus e direitos seus, mesmo sem ser cristão. Mas só tem um com chance de ganhar. E nós temos que entender que dentro dessa história, o comunismo funciona assim, 2 partidos. Você vai por fora fingindo direito e nós vamos por dentro. Pode ver, todo o país comunista, Venezuela tem 2, só Maduro. Ô, irmão, o povo comendo carne podre, teve a votação lá, Maduro ganhou, já está tudo dominado, já está tudo comandado. E Jair Bolsonaro alertou-nos de algo. Eu não estou dizendo para você votar nele.
que o próximo presidente vai ter direito de indicar mais 3 ministros do Superior Tribunal. Lá em cima já está uma zorra, uns lá soltando a torta e a direito qualquer bandido. Imagina uma esquerda no poder indicando mais 3. Acabou a nação. Estará tudo aparelhado. Toma cuidado. Que Jesus te abençoe. Delmi Felipe, de Rio Claro. Deus te abençoe. Quero orar por você. Que seja uma semana de reflexão. Essa semana eu vou voltar a ministrar a palavra de Deus no sentido para a tua família e para a tua vida. Só que depois que o governo está lá, tudo que vier vai vir para você, para a tua família, para os teus filhos, para o teu neto, para os teus amigos, para a tua igreja. Preste atenção. Deus, nos dê sabedoria, nos dê sanidade, nos dê cumplicidade com a verdade. Senhor, nós sabemos que não tem governo perfeito, mas tem uns que ainda têm temor do Senhor. E por isso ele não daria uma canetada ali, Senhor, assinando e selando, Senhor amado, tipo assim, aprovando coisas finais de um Senado ou uma Câmara corrupta. Tenha misericórdia, Senhor. Olha para nós. Cumpre promessas, Senhor amado, nas nossas vidas. Eu sei, Senhor amado, que nada pode impedir uma igreja fiel. Mas, Senhor, nós temos criança. Os pais já têm dificuldade de ensinar o caminho que deve andar. Agora imagine pais que não são sacerdócio, mas uma escola desprovida da verdade. Senhor, tenha compaixão, te peço. Nos orienta, nos dê firmeza para dizer sim para o Senhor e os teus princípios. Resistir o diabo e que venha a queda dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Foi uma honra estar com os senhores. Se alguém precisar de mim, entra, me chama pelo WhatsApp, estamos à disposição. Um beijo no coração de cada um.